Podemos começar, né? Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos aí ao Congresso USP, né? Nós estamos aqui nessa sessão paralela. Essa sessão paralela, ela é referente à sala 31, né? O tema contabilidade financeira e mercado de capitais, tá? Meu nome é Tiago, eu vou ser o mediador aqui dessa sessão, né? E como vocês já receberam, né? Mas vale a pena a gente novamente destacar. Cada artigo, a gente vai dedicar 30 minutos ali para cada artigo, sendo 15 minutos para a apresentação, 10 minutos para o mediador, né, no caso eu, e 5 minutos para perguntas do público, né, da audiência de maneira geral, né? Bom, começamos de maneira bem pontual. Acredito que os três apresentadores estão aí, né? O primeiro artigo que vai ser apresentado, o título é Associação entre as tipologias de capital de giro segundo o modelo de Fleury e os estágios do ciclo de vida das firmas. Os autores são João Paulo Machado Ribeiro, da UFPB, Alex Ferreira Lopes e José Dilton Alves Diniz, também ambos da UFPB. Quem vai apresentar esse artigo é o João Paulo, correto? Isso. Então, João Paulo, você já pode compartilhar a apresentação? Só um momento. Tá bom. Maravilha. Você tem 15 minutos. Quando tiver com 10 minutos, 5, eu te aviso, faço algum sinal visual só para você não perder aí o tempo, ok? Então, fica à vontade. Tá certo. Boa tarde a todos. Então, como já foi apresentado, eu sou João Paulo, fiquei responsável pela apresentação do trabalho Associação entre as tipologias de capital de giro segundo o modelo de Fleury e os estágios do ciclo de vida das firmas, desenvolvido em coautoria com Alex Ferreira Lopes e José Dilton Alves Diniz, ambos vinculados ao programa de pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade Federal da Paraíba. Em relação, fazendo a contextualização, o que a pesquisa buscou foi verificar se a associação entre as tipologias de capital de giro, segundo o modelo de Fleury, e os estágios do ciclo de vida das firmas. Então, esse modelo de análise de capital de giro foi proposto pelo pesquisador francês Michel Fleury como alternativa ao modelo tradicional de análise, também denominado modelo dinâmico ou simplesmente modelo Fleury. Esse modelo ele propõe que as contas do balanço patrimonial elas sejam rearranjadas em operacionais e financeiras, tanto as contas do ativo circulante como do passivo circulante, de modo que se possam calcular o saldo em tesouraria, o capital circulante líquido e a necessidade de capital de giro, que em uma análise conjunta demonstra de uma melhor forma a estrutura financeira da empresa. Então, a partir dessas informações, podem ser identificadas 6 tipologias do modelo, denominadas conforme Marx e Braga de excelente, sólida e insatisfatória, sendo o grupo de tipologias menos arriscadas, péssima, muito ruim e alto risco, o grupo de tipologias de maior risco. Já os estágios do ciclo de vida são fruto tanto das mudanças nos fatores internos, como as escolhas estratégicas e recursos financeiros da entidade, como fatores externos, como competição de mercado e fatores macroeconômicos, que vão afetar as decisões de financiamento, de investimento e desempenho operacional das organizações. Portanto, os estágios de ciclo de vida vivenciado pelas empresas, eles vão ter forte impacto na maneira como essas funcionam, refletindo no seu desempenho, forma de financiamento, nível de investimento, no risco de falência. Além disso, as mudanças nesses estágios também vão repercutir na saúde financeira das empresas, consequentemente afetando seu acesso a recursos financeiros externos, bem como a gestão do capital de giro. A ideia é que a gestão do capital de giro é um processo dinâmico de acordo com as realidades vivenciadas pela organização. E essa proxy de ciclo de vida, ela busca captar justamente esses aspectos que são vivenciados pela organização no decorrer do seu desenvolvimento, e assim
ter uma certa associação entre esses fatores. Então, dadas essas características que marcam os estágios do ciclo de vida das firmas, é esperado, com base na literatura anterior que foi revisada, que haja certa associação entre determinados estágios do ciclo de vida e algumas tipologias do modelo de Fourier. Acerca dos aspectos metodológicos, foram analisadas empresas de capital aberto, da B3, uma amostra de 183 empresas não financeiras, com dados da base de dados economática do período de 2011 a 2019. Quanto à classificação dessas tipologias, conforme apresentado na tabela 1, ela toma como base o sinal de cada uma das variáveis, das 3 variáveis, capital circulante líquido, necessidade de capital de giro e saldo de tesouraria. E essa separação principal entre os grupos de tipologias mais arriscada e menos arriscada vai ser com base, o que vai definir isso vai ser o resultado do capital circulante líquido, se ele é positivo ou não. E acerca do ciclo de vida, a gente trabalhou no artigo com o modelo de Dickson, que vai classificar as empresas em 5 estágios, com base no comportamento dos fluxos de caixa operacional, de investimento e de financiamento. Quanto às técnicas de análise de dados, foram utilizadas técnicas de análise não paramétrica, como teste quadrado de Pearson para independência ou associação e análise de correspondência simples, e também uma análise paramétrica através do modelo de regressão logística multinomial, conforme evidenciado na equação 4. Ele tem como variável dependente a variável multinominal, que é as tipologias de capital de giro, segundo o modelo de Fourier, e essa variável é tratada no modelo de forma como se fosse uma variável dummy, porque ela encada uma categoria de referência. Aqui, no caso, a gente utiliza como categoria de referência, para comparação das probabilidades, a tipologia sólida, que, conforme os dados e conforme a literatura anterior, é a tipologia mais presente entre as empresas. A gente tem como variável de interesse a variável ciclo, que também é uma variável teórica, porque a gente vai dividir esse modelo, essa equação, em 5 modelos, onde para cada um desses modelos, essa variável ciclo assume um dos estágios. E temos como controle tamanho, endividamento, crescimento das vendas, ROA, controle para setor e ano. Então, acerca dos testes de associação, a gente tem na tabela 5 uma tabela de contingência entre as 2 variáveis e o resultado do teste quadrado. O que a gente tem que analisar tanto em quais estágios estão concentradas as tipologias, quanto em quais tipologias estão concentrados os estágios. A ideia é fazer essa análise cruzada. Em relação às tipologias, a gente vê que todas elas, para destacar aqui em amarelo, ficaram concentradas no estágio de maturidade. Só, até mesmo por uma questão da amostra, de uma grande concentração das empresas no estágio de maturidade. Só que a gente observa, quando a gente olha para tipologias, que há, por exemplo, a maior concentração aqui, maior participação entre as empresas no estágio de maturidade, no grupo de tipologias de menor risco, principalmente aqui, sólida, um grande destaque para excelente, considerando a quantidade de observações que a gente tem na tipologia excelente. Por exemplo, o estágio de nascimento, a gente observa também um destaque para a tipologia insatisfatória em relação à quantidade de observações que a gente tem da tipologia insatisfatória. Crescimento, a gente também observa uma concentração aqui mais entre sólida e insatisfatória, principalmente sólida. Em declínio, a gente vê mais concentrados entre a tipologia insatisfatória. Algumas observações sólidas, também um certo destaque para a tipologia péssima em relação ao total de observações no estágio. Em relação ao teste de associação, os resultados do teste quadrado, eles rejeitam a hipótese nula de independência, de modo que não se pode rejeitar a hipótese alternativa do teste, que é a associação
entre o estágio de ciclo de vida vivenciado pelas firmas e suas tipologias de capital de giro. Então, toda vez esse resultado é um tanto geral e não significa que todos os estágios estejam associados a uma única estrutura de capital de giro. Ele só vai demonstrar de uma maneira mais ampla que há, entre essas variáveis, certa associação. Também com uma análise visual, por meio de análise de correspondência simples, a gente gerou o mapa perceptual. Esse mapa perceptual ele vai dar também essa ideia de proximidade entre as duas variáveis, indicando uma certa associação. O maior destaque que a gente vê é realmente entre os estágios considerados mais estáveis, crescimento e maturidade, e essa proximidade aqui entre as tipologias consideradas melhores, que seriam sólida e excelente. Também a gente vê outros destaques, mas avançando um pouco para a análise principal do modelo logístico multinomial. Então, a gente tem aqui na tabela os resultados dos 5 modelos, para nascimento, crescimento e assim sucessivamente. E a gente vai fazendo uma análise par a par entre as tipologias e a categoria de referência. Então, a gente vai fazer essa análise considerando os 5 modelos aqui na horizontal. Considerando a probabilidade da empresa possuir uma tipologia sólida em comparação, tipologia excelente em comparação à tipologia sólida, a gente vê uma influência positiva do estágio de nascimento. O fato da empresa estar no estágio de nascimento vai influenciar positivamente na probabilidade dela estar numa tipologia excelente em comparação à tipologia sólida. O estágio de crescimento, essa relação é negativa. Na probabilidade, a gente vê, se a gente voltar lá na estatística descritiva, é intuitivo no sentido de que as empresas em crescimento, conforme a gente viu nos dados, elas estavam realmente mais concentradas nessa tipologia sólida, né? Então, elas têm realmente uma maior probabilidade de estarem nessa tipologia. Em relação às variáveis de controle, o tamanho vai influenciar positivamente na probabilidade da empresa possuir uma tipologia excelente, o endividamento vai influenciar negativamente e o crescimento das vendas também de forma positiva. Em relação à tipologia insatisfatória, em comparação à tipologia sólida, a gente vai observar como destaque o fato dos estágios extremos, tanto de nascimento como declínio, vão influenciar positivamente na probabilidade da empresa possuir uma tipologia insatisfatória em comparação à tipologia sólida. O tamanho aqui já vai apresentar uma relação negativa, indicando que empresas maiores têm menor probabilidade de estar numa tipologia insatisfatória em comparação à tipologia sólida. O endividamento vai influenciar positivamente e o desempenho de forma negativa. Em relação a possuir uma tipologia péssima em comparação à tipologia sólida, o que a gente observa também é resultados significativos para o modelo de declínio, com influência positiva, e uma influência negativa quando a gente olha para o estágio de turbulência. Em relação às variáveis de controle, o tamanho a gente observa novamente a relação negativa para todos os modelos, o endividamento influenciando positivamente e de maneira um pouco mais expressiva, desempenho também influenciando de forma negativa. Em relação à probabilidade de possuir uma tipologia muito ruim em comparação a tipologias sólidas, em relação à variável ciclo de vida, a gente só observou significância com a relação positiva para o modelo de nascimento. E, por fim, em relação na comparação entre a tipologia de alto risco e a sólida, a gente não tem resultados tão significativos até por uma limitação dos dados, embora a gente veja a significância da variável de interesse, influência positiva para o estágio de nascimento. Considerações finais. Os achados não permitem rejeitar a ideia de que há certa associação entre as variáveis. Foi possível observar que alguns estágios do ciclo de vida se relacionam de forma positiva ou negativa com a probabilidade das empresas possuírem determinadas estruturas de capital de giro em comparação à tipologia sólida, a qual foi utilizada como categoria de referência, e é também a tipologia mais presente entre as empresas no mercado
de capitais brasileiro, conforme corroborando com os achados anteriores. Além disso, cabe destacar que para os estágios consideravelmente mais críticos à sobrevivência, como nascimento e declínio, ressalvadas algumas exceções, a gente observou uma associação positiva com tipologias consideradas de maior risco. Como limitações, além da questão de abrangência dos resultados, que acabam por ficar restrita à amostra do estudo e ao contexto de companhias analisadas, isto é, companhias abertas, a gente ressalta-se as possíveis limitações na proxy de ciclo de vida e alta concentração da amostra em algumas categorias que podem acabar comprometendo as inferências dos resultados. Aqui temos algumas referências e obrigado. Muito obrigado, João Paulo. Muito obrigado pela apresentação, né? Agora, a segunda parte sou eu, o debatedor, né, fazendo algumas considerações. Eu li o seu trabalho, tá? Eu não fiz a avaliação do trabalho, né? Mas eu li o trabalho depois, quando fui indicado como mediador. Gostei bastante do trabalho, gostei da temática, a redação muito bem feita, né? Uma coisa que eu gostei bastante, que você fez bastante questão de mostrar e para a gente agora, é aquela tabela de contingência, né, que você criou, onde você fez você cruzou, né, os dados do ciclo de vida com do modelo Fourier, né? Eu sou muito fã desse tipo de perspectiva porque a estatística ela é importante, obviamente que ela é importante, mas muitas vezes a gente tem muita informação e a gente tem que mostrar aquela informação de uma maneira um pouquinho mais simples, né? Para mostrar, olha, o que está acontecendo? Eu não estou querendo associar isso com isso. Tá, beleza, eu vou associar. Mas o que eu tenho de maneira preliminar, né? Então, essa contagem via tabela de contingência ficou muito interessante, né? Eu tenho algumas dúvidas, né? Algumas recomendações, né? Para você melhorar o trabalho, com certeza mandar para uma publicação, que é um artigo que vale a pena, né, ser colocado numa revista científica, né? Você começa na introdução, né? A introdução está bem construída, né? E muito do alicerce da relevância, ou seja, o motivo pelo qual você faz esse estudo, né, está alicerçado no argumento de que a gente não tem evidências, né, que fazem essa correlação entre ciclo de vida e capital de giro, né, necessidade de capital de giro, todas essas questões, né? E aí, eu acho que isso, de certa forma, tudo bem, a gente não tem esses artigos, realmente tem alguma pouca coisa e tudo mais, mas eu acho que você poderia citar na sua literatura alguns outros artigos que, de certa forma, tangenciem esse tema de alguma forma. Então, por exemplo, a gente pode não ter ciclo de vida e capital de giro, mas tem ciclo de vida, estrutura de capital, tem ciclo de vida e outras métricas econômicas financeiras. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque isso começa na sua introdução. De certa forma, a gente não tem aquela sessão clássica, que não necessariamente deveria ter, né? Aquela sessão clássica de estudos anteriores, né? Porque você vai desenvolvendo as relações que você quer no trabalho, mas como você não tem esses estudos correlatos, você acaba não fazendo isso. Só que isso acaba entrando no seu trabalho a nível de resultado e conclusão, você não tem nenhum resultado próximo, nem algo similar que você possa comparar com os seus, né? A única coisa que, se eu não me engano, que você compara é lá quando você faz a tabela de contingência, ou quando você faz a contagem, você fala assim, olha, eu achei tantas empresas estão concentradas nesse nível aqui, que é mais ou menos o que foi encontrado por esse outro trabalho, né? Isso é importante, né? Mas eu acho que talvez, se você pegar alguns outros artigos que, de certa forma, tangenciam o seu tema, eu acho que é bem relevante. Tem até um, né? Só que você cita só ele na introdução. Eu acho que eu até anotei que é o Victor Carpio e o Vendros Colo, né? Eu acho que você poderia trabalhar ele um pouquinho melhor. Uma coisa que eu fiquei na dúvida, eu gostaria que você me respondesse, como é que funcionou o corte da sua amostra? Porque você falou que partiu da base, eu acho que foi economática, né? Você partiu da economática, tirou as empresas não financeiras, aí sobrou 180, 190 e pouco. Teve algum outro corte além desse, ou não?
porque normalmente a base da economática ela parte de um número um pouco maior. De corte mesmo, de empresa, eu lembro só desse. Deixa eu ver. Estou tentando lembrar. Eu lembro que a gente cortou algumas observações que eram só a empresa só tinha um dado, eu acho que foi isso. Só Isso, tinha uma observação de ano. Talvez por isso reduziu. Entendi. Assim, é importante você colocar essa construção, né? Até para a gente entender se alguém porventura quiser replicar. Eu, quando olhei ali, eu falei assim: olha, a gente começa. Se ele pegou todas as empresas e tirou só as financeiras, era para ter sobrado mais. Obviamente, eu já olhei ali e falei: olha, tem algum outro corte adicional, alguns outros cortes adicionais que são normais, né? Mas é importante a gente colocar isso escrito, né? Bem detalhado, isso faz sentido, né? Uhum. Algumas coisas assim de forma, né? Lá na tabela 6 da regressão, né? Só algumas coisas, alguns detalhes, né? Faltou o N das regressões, por mais que seja o mesmo, né? Mas é bom a gente evidenciar. Os níveis de significância, você colocou os asteriscos mais embaixo, né? O que significava e tudo. É só para dar aquela ajeitada, né? Para evitar que quando você mande para uma revista, alguém venha e fale alguma coisa e tudo mais, né? Você usou o modelo logístico multinomial. Os seus coeficientes, você manteve eles como razão de chance ou você fez a conversão para que a leitura da tabela fosse parecida, como, por exemplo, os coeficientes fossem a leitura parecida com MQO, né? Você fez aquela contribuição marginal. Você manteve os coeficientes como razão de chance? Está lá o coeficiente normal, não está nem como razão de chance, nem como efeito marginal, está como o coeficiente mesmo. Entendi. Você chegou a considerar, porque você criou uma dummy, né? E aí você rodou lá 5 modelos, que são as dummies lá de 5 ou 6, não me recordo, que estão relacionadas com o ciclo de vida, né? Então, foi uma, outra, sempre com a mesma categoria de referência, né? Dummy de referência. Você cogitou, ou talvez, não sei se poderia ter algum problema econométrico relacionado a isso, a colocar essas variáveis todas na mesma regressão? Então, quando a gente estava pensando no artigo, a gente até pensou no modelo inicial em jogar isso e a gente teria que elencar uma categoria de referência. A questão que a gente acabou optando por não trabalhar dessa forma é porque na análise do modelo multinominal a gente já vai fazendo essa análise de probabilidade com a categoria de referência. Se a gente jogasse também o ciclo de vida para essa análise com base na categoria de referência, ia ficar uma análise um tanto complicada de entender efetivamente o que a gente estava tendo ali de resultado. A gente viu que ficaria um pouco mais fácil da gente entender qual era esse efeito quando a gente considerava modelos separados do que colocando como categoria de referência. Entendi. Assim, foi essa percepção inicial que eu tive, né? Eu falei assim, olha, por ele ter modelado assim, eu acredito que ele queria ver ali individual, separadamente, tudo. Eu falei, não, será que isso foi uma opção realmente por causa disso ou foi uma opção, sei lá, econométrica? Teve algum problema ali quando você coloca todo mundo junto, né? Alguma coisa do gênero, né? Bom, eu acho que de maneira geral é isso. Eu acho que o ponto assim que pode mais melhorar é justamente essa questão de puxar esses outros estudos, né, anteriores, alguma coisa, porque realmente você apresenta os seus resultados, você tem tudo direitinho, só que você não consegue comparar ele com outros estudos, nessas evidências, né? Você consegue construir todo, assim, você não, se eu não me engano, você não colocou uma hipótese, né, escrita e tudo mais, mas você fez a construção até ali. Você construiu, chegou até ali, optou por não colocar mais. Quando você tem o resultado, e aí? E como é que tá, né? Então, eu acho que isso daria uma excelente contribuição para o seu trabalho, né? Que é uma coisa razoavelmente tranquila de fazer, né? Bom, acho que de maneira geral é isso. Mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho, tá? Trabalho muito bom. E é isso. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Pode se pronunciar pelo microfone. O Paulo já abriu já, né?
ou pelo chat. Pode Eu falar, não Paulo, fica à consigo, eu não vontade. consigo. Quando falam assim, alguém quer fazer a pergunta, minha língua já está aqui. Ó. Fica à vontade. Vamos lá. Primeiro, parabéns, João Paulo. A gente já teve a Obrigado. oportunidade de se encontrar num outro, acho que foi no SEMEAD, se não me engano, eu debati um artigo seu. Se não me engano, foi alguma coisa assim. Não sei se foi SEMEAD ou foi Ampconte, não lembro não, mas enfim. Eu acho a ideia bem bacana e eu estou enviesado em falar aqui porque eu já tive essa ideia. Eu já tive exatamente essa ideia. Inclusive, eu executei de uma maneira um pouco diferente. E fica como ideia aí, né? Eu sei que a gente você vai ver o meu artigo tem uma similaridade bem considerável. E eu sei que a gente vem estudando, né? O pessoal, desde a época do Felipe ainda, do Edilson e tal, a gente tem essa linha em comum de estudo, analisando o ciclo de vida. Eu estou tentando largar um pouco, está cansando já. Mas eu executei essa atividade de olhar para as duas coisas e tentar fazer esse cruzamento. Eu dei uma aula uma vez de gestão de capital de giro, alguma coisa assim, e mostrei a análise do ciclo de vida da Dickinson e mostrei Fourier. E pedi para que os alunos, cada grupo escolhesse uma empresa diferente e calculasse as duas coisas e fizesse uma análise um pouco próxima, não vou chamar de qualitativa não, mas fizesse uma análise daquele caso, sabe? Vendo se tinha aderência para as duas coisas, tanto para o estágio que teoricamente tem um comportamento, quanto para aquela característica de gestão, se tinha aderência, sabe? E o que a gente vê na real é que não bate tanto, é o que mais surpreende, sabe? De novo, estou falando aqui de estudos pontuais, né? Então, esse estudo que você fez parece que abraça essa ideia que eu tive há algum tempo, há uns 2, 3 anos, e venho executando. Sempre que eu dou essa disciplina, eu peço para eles fazerem isso e dar resultado diferente, certo? Então, parabéns pelo trabalho, a ideia realmente é legal. E eu fiquei com algumas dúvidas também, o que o próprio Thiago falou sobre a quantidade de empresas, eu também anotei aqui, também achei pouco. E sobre uma variável CV que você coloca ali no modelo, eu fiquei na dúvida. Parece ciclo de vida, obviamente, mas eu acho que não é, porque ela já está numa É casinha crescimento acima. das vendas. Crescimento das vendas. Ok. Tem um perigo, assim, você deve você deve ler isso de revisor, sobre uma coisa que eu também já ouvi, que é sobre endogeneidade nesse tipo de trabalho. Porque o que você está colocando ali? Uma variável financeira, né, variáveis financeiras e estruturais, explicando outras variáveis financeiras e estruturais, usando como controle variáveis financeiras e estruturais. Percebe? Então, assim, é um risco que a gente corre. Você tem que se defender muito bem nessa história, sabe? Trabalha um pouco nisso. Eu não li seu trabalho completo, eu assisti ao vídeo e falei, puxa, que legal, né? A ideia que eu também já tive. Mas trabalha bastante isso porque é certo que alguém vai pegar no seu pé por causa dessa endogeneidade. Sabe? Tem muita gente que fala que a gente fica girando em torno do próprio eixo, né, por testar coisas endógenas. Mas então se defenda quanto a isso, tá? Busque defesa quanto a isso. Certo? Eu vou parar de falar porque senão dou oportunidade para Joana. Alguém quer mais falar alguma coisa? Joana, quer falar algo sobre o trabalho? Pergunta? Não, sem Não? perguntas. Gostei muito, parabéns, mas não Obrigado. tenho pergunta. Então tá ótimo. Muito obrigado, gente. Mais uma vez, parabéns, João. Muito obrigado. E agora o próximo é o Paulo, né? Sou eu. Então é isso aí. Só para terminar um pontinho aqui, então falta um Opa, minuto. claro. Fica à vontade. Nos argumentos lá, João, você fala que os estágios afetam as decisões de financiamento operacional, né? Decisões no tripé. Faz parte daquilo que eu estava falando. Cuidado com esse afeta, porque, na verdade, a gente está olhando para o efeito e chamando de estágio, sabe? A gente está olhando para o reflexo. A gente está dizendo que aquela estrutura reflete, a gente pode chamar esse reflexo de estágio, introdução, crescimento, maturidade, checkpoint e declínio, sabe? Então, cuidado nesse argumento para você não dar tiro no pé e provocar essa impressão que sempre fica, sabe? Tá certo, obrigado. Nada. Bom, agora o Paulo vai apresentar. Pode ir no projetando, Paulo. O artigo do Paulo, né? O Paulo é um dos autores. O título do artigo é Cooptação de Investidores Institucionais, uma análise empírica sob a ótica da gestão das folgas de recursos operacionais e financeiros e das oportunidades de crescimento fundamentalista e de mercado das empresas, né? Os autores, o apresentador, Paulo Vitor Gomes Novaes, Wagner Moura
Lamounier, Laura Edith Taboada Pinheiro e Valéria Gama Fuli Bressan, todos os autores da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Perfeito. Ganhei 1 minuto de apresentação, e você já falou que ia falar no começo. Fica à vontade, tem seus 15 minutos aí. Restaura 1 minuto seu. Maravilha, eu vou colocar o relógio aqui para não estourar muito, porque eu falo demais. Pessoal, então, boa tarde, já está explicado o título, só focando. Então, é gestão das folgas de recursos operacionais financeiros e a cooptação de investidores institucionais. Esse é o foco. Aí a gente está analisando isso sob essa ótica de oportunidade de crescimento. Vamos lá. Qual que é a ideia? A literatura traz esses investidores institucionais como pessoas benquistas numa empresa, num primeiro, né, era first glance. Então, esses investidores sendo requeridos, sendo desejáveis na gestão da empresa, eles são desejáveis porque, teoricamente, eles assumem um papel de proteção, um instrumento de proteção não legal, ou seja, quase que natural para os minoritários. Isso porque eles exercem uma certa pressão, um certo escrutínio sobre os gestores da firma, demandando ali relatório de maior qualidade e mais informações, um certo cuidado, né? De maneira mais direcionada, eles tendem a propor soluções estratégicas, algumas até operacionais, mas principalmente aquelas de caráter financeiro, de gestão, né, de alocação de recursos financeiros. Eles tradicionalmente têm foco, né, de posicionamento em grandes empresas, empresas de capital menos concentrado, tá? Além também de não terem tanta propensão a participar de empresas familiares, que também têm essa propensão a ter capital concentrado, essa propriedade concentrada. Mas tem que dizer também que a literatura traz um cuidado para alguns desses investidores institucionais quanto à expropriação de outros stakeholders. Ou seja, no primeiro olhar, eles são bem-vindos, mas existe também um pé atrás, porque alguns deles costumam satisfazer benefícios privados. Legal? E o ponto aqui nesse artigo, o mote que a gente tenta traçar, é que alguns deles, quando vão fazer esse target, né, quando vão buscar empresas para se posicionar, eles negligenciam empresas que têm boa gestão, mas que não necessariamente apresentam retornos satisfatórios. Tá? Então, essa negligência é o buraco que a gente quer entrar. Legal? E essa negligência, segundo a literatura aqui, o Moharan foi um trabalho primordial aqui para essa ideia, ela, sobretudo, vai acontecer naquelas empresas de menor, né, de índice book to market mais baixo. Ou seja, nessas empresas existe uma expectativa de crescimento maior em função do histórico dela, tá? Mas não necessariamente aquilo dali reflete o fundamento. É quando a gente fala que o preço daquela empresa está esticada, tá? O fundamento não explica aquele preço, ok? E existem alguns estudos, principalmente o Boucher, que eu tive a oportunidade de conhecer, enfim, de estar, entre aspas, virtualmente com ele no consórcio doutoral mês passado, da AAA. Ele estuda bastante os investidores institucionais e ele fala desses perfis de investidores institucionais, como, por exemplo, quanto ao horizonte de tempo, né, e a forma como essas empresas fazem a gestão das suas carteiras. Legal? Aqui a gente está falando de fundos, basicamente, de fundos de investimento. E para acessar os fundamentos dessa empresa, a proposta do artigo é trabalhar a análise fundamentalista. Tá? Então, para isso, a gente está usando o Dupont, né, desdobramento, né, de retorno, e o Slack, né, a folga de recursos recursos desdobrando aí também operacionais e financeiros, tá? Então essa folga eu vou explicar já, assim como o resto, e também os estágios de ciclo de vida, ok? Trabalhando principalmente com o modelo conhecido da Dickens. Indo direto ao ponto, o artigo foi bem extenso, acho que o Thiago vai puxar minha orelha também quanto a isso, com razão, mas indo direto ao ponto aqui, o objetivo geral do estudo, como o nome, o título já supunha, né, é analisar a relação entre as folgas, a gestão desses recursos operacionais financeiros e a cooptação, ou seja, será que a gestão desses recursos atrai esses investidores ou repulsa? Em que medida isso acontece? E diretamente focado ali na oportunidade de crescimento que eu falei, está desdobrado em duas perspectivas, uma de mercado, olhando o book to market, e outra olhando uma forma mais fundamentalista, que é o estágio de ciclo de vida. Certo? Show de bola. Então, assim, a ideia foi construída, de novo, o trabalho está extenso, e as hipóteses que a gente construiu, as principais, são essas 3 últimas, são as seguintes: a gente espera que, dado que foi discutido, que foi apresentado no artigo, os investidores, eles vão ser mais, esses investidores, né, que são mais informados do que nós, por exemplo, ou eu, falando só por mim, eles vão ser mais cooptados, vão ser mais atraídos por empresas com maiores níveis de eficiência na utilização de recursos, certo? É plausível de se supor isso. Na hipótese 4, a ideia é de que os investidores institucionais eles vão responder de forma mais proeminente
há aumentos na eficiência de empresas maduras, né, do que empresas em outros estágios. E, por fim, a ideia de que, baseado também na literatura, que os sinais emitidos pelas variações nos fundamentos da empresa não são completamente compreendidos por esses investidores institucionais. Por que ele está extenso? Porque cada parte desses sinais eu quis demonstrar, e obviamente aqui eu vou pular, certo? Eu também pulei na apresentação lá, mas obviamente está no artigo. Partindo para as variáveis, eu deixei uma parte de apêndice lá para a gente poder discutir eventuais dúvidas, tá? Partindo para as variáveis, como é que eu construí esse negócio? Eu fui buscar os fundos que investem também em ações, não necessariamente só os fundos de ações, senão eu limitaria bastante isso aí. Então, essa foi uma forma mais abrangente e uma um pouco mais sofisticada, tá? Foi buscar aqueles fundos que fazem e fizeram, na verdade, no tempo, em cada ano, né? Parte do índice Ambima de Hedge Fund. Legal? Então, são fundos que são considerados mais sofisticados, têm uns critérios maiores para fazer parte desse portfólio aí, que é o índice Ambima de Hedge Fund. E como eu quero trabalhar a cooptação, eu quis trabalhar, então, a variação, a atração deles. Para isso, eu fui buscar a variação de quantidade. E para trabalhar essa variação de quantidade e para melhorar a distribuição dessa informação, eu usei a base logarítmica. Tá? Então, é como se fosse aqui retorno de preço, né? Retorno de ação, mas aqui com quantidade, número de CNPJs que detêm posições naquela empresa e que passaram a deter no outro ano. Certo? É basicamente isso. E numa forma adicional, de sensibilidade, enfim, de robustez, trabalhando isso em termos de tamanho, né, relativo do valor de mercado daquela empresa. Quantos por cento do valor de mercado da empresa X está detido está nas mãos de fundos, certo? Então, trabalhando isso aí. Mas o principal foi o primeiro. Nas folgas dos recursos, a ideia aqui não foi com base no Fourier também, né, nos principais análises dinâmicas de Fourier, de prazos, né, que permite também, assim, o Fourier está lá em valores, depois você desdobra isso aí e chega em dias, né, em tempo. Todo mundo conhece isso. E eu estou seguindo um trabalho, de novo, né, do Moharan e também do Goodman, que utilizam em termos de folga. Como assim folga? Né? Tem algumas formas possíveis, e eu estou seguindo aquela que utiliza com base relativa à mediana do setor, com base às empresas comparáveis. Né? Tem outro autor que utiliza com base no histórico da própria empresa, mas para mim, para esse estudo, fez mais sentido utilizar a mediana do setor, ou a média do setor, no caso eu usei a mediana. Tá? Então, aqui tem informações sobre tempo de estocagem, política de crédito, política de pagamento, capital de giro, além também do desdobramento, né, aqui já é Dupont, margem de lucro e giro do ativo. Ok? Então, aumento de folga significa um aumento positivo aqui, né, como nesse caso, a empresa I está acima da mediana, certo? Não é dispersão, não é esse o ponto. Tá? Quando aumenta essa variação, é aumento para cima. Ok, e para acessar aquela oportunidade de crescimento ou informações sobre crescimento, perspectiva de crescimento, já mencionei os estágios de ciclo de vida, com base na Dickinson e o Book to Market, tá? Que é uma medida, um múltiplo bastante usado no dia a dia e que aqui também foi utilizado. Uma rápida descritiva, também eu sou bastante fã da análise de cross-tabulation, né? E aqui eu consigo ver uma forma diferente de atuação desses investidores, aqueles mais sofisticados e aqueles gerais. Tá? Óbvio que aqui faz parte disso. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um encontro deles, onde é 1 e 1, de 55%, ou seja, 45% não se encontra, ou seja, o posicionamento desses caras aqui, ele é diferente dos demais, né? Diferente de quando a gente olha o todo. Tá? Então, significa que faz sentido a gente olhar para aqueles mais sofisticados em relação ao resto. E indo direto ao ponto, depois a gente pode voltar, caso seja necessário, tem ali nos apêndices, os modelos que buscam explicar, que buscam testar as principais hipóteses são aqui. O primeiro deles, de que os investidores são mais cooptados por empresas com maiores níveis de eficiência, né? A gente testou aqui sempre nas duas formas, tá? A forma mais ampla e a forma mais restrita com os investidores mais sofisticados. O que a gente vê? Que, de maneira geral, quando eu olho as folgas desses recursos, lembrando, em relação à mediana do setor, tá? Eu vejo que quanto maior a folga em margem, tá? Mais parece que esses caras são atraídos, né? São cooptados a deter posições nessas empresas, em média. Né? E aqui também a gente vê, a 5% nessas duas, que a folga, o aumento da folga em prazo médio de recebimento de vendas também exerce um efeito sobre ele significativo, porém negativo,
Tá? Então, quanto mais prazo, é condizente, porque quanto mais prazo eu concedo para o meu cliente, né, significa que eu vou ter menos, o dinheiro vai demorar mais para chegar para mim, comparativo aos meus pares. Então, faz sentido. Porém, eu estou construindo um modelo mais robusto. Como é que eu construo isso? Antes disso, eu só mostrar isso aqui. Aqui eu tenho um efeito positivo também para folga de margem e nenhum outro para cá. Mas repare que aqui a gente tem um R quadrado ajustado relativamente alto, né? Mas como é que eu tenho isso, sendo que eu só tenho uma variável significativa? Existe um provável efeito do tempo aqui, eu mostro isso, posso mostrar isso depois. Como é que a gente dá mais robustez para essa análise? É justamente colocando as interações aqui com os estágios de ciclo de vida. A gente teria aqui, né, 54 variáveis, ficaria um negócio gigantesco. Eu até coloquei da forma extensa lá no artigo, mas aqui para a apresentação eu recebi uma dica bem bacana que foi fazer esse tipo de apresentação aqui. Que é o seguinte, eu demonstrar aqui as variáveis, tá? As variáveis de folgas, as variáveis de ciclo de vida e as interações estão aqui no meio. Isso tanto para investidores de maneira geral, quanto para aqueles mais sofisticados. E o que a gente vê? Exatamente essa forma distinta, né? Eu tenho aqui a margem de lucro com efeito positivo, porém, quando eu olho aqui para os mais restritos, ela não segura, né? Ela não se mantém. Isso porque eu aumentei o número de variáveis que acabam puxando, né, o efeito, acabam puxando o peso dos coeficientes. Legal? Aqui, então, eu tenho um comportamento bastante distinto, ou seja, a forma como os sinais emitidos pela contabilidade afetam o olhar desses investidores, ela é bastante distinta. E aqui, não sei se vocês conseguem ver, porque tem essa barra aqui, que eu não consigo tirar esse bicho, mas eu imagino que vocês estejam vendo. Eu tenho, de maneira interessante, um sinal positivo, certo? E significativo para declínio nesses investidores mais sofisticados, ou seja, em média, as empresas, por estarem no estágio de declínio, parecem atrair a atenção desses investidores. Tá? Agora, margem que não foi significativo para atrair de maneira geral, em média, né? Quando se trata de empresa em declínio, na verdade, eles ligam um alerta. Opa, calma aí. Se é empresa em declínio e está com folga em margem, parece que não é legal. Né? Tem um quê de exploração muito grande nesses achados, né? Nesse artigo. E, por fim, a gente analisa aqui só as empresas, primeiro, em estágios distintos, só trouxe esses dois que tiveram coeficientes significativos, mas trazendo só aquelas do quartil mais baixo de book to market, ou seja, aquelas sobre as quais existe uma expectativa de crescimento muito grande, comparativa às outras. E o que a gente vê? Que nesse recorte, repare que o número de observações vai caindo bastante, né? Porque aqui eu só estou trabalhando com um quartil, existe ainda uma diferença na forma como esses sinais são capturados. Então, aqui, para esse do IHFA, naqueles investidores mais sofisticados, eu tenho um efeito positivo, né, da folga de margem, e tem um efeito negativo aqui que representa justamente, no prazo médio de estocagem, comparativo aos outros, eu estou perdendo eficiência produtiva, eu estou demorando mais tempo para produzir meu produto. Legal? Ou para vender meu produto, né? Ele está ficando mais tempo parado no estoque, e isso tende a ser visto de forma negativa. E aqui, a folga no capital de giro, para esse recorte, ele é visto como uma coisa positiva. Opa, essa empresa está com folga de capital de giro comparada com a outra, isso é um convite para eu entrar nela. Beleza? E no crescimento, que foi uma ideia alternativa da gente olhar a oportunidade de crescimento, muito embora a literatura aponte muito mais para a maturidade, a boa alocação ou a melhor alocação de recursos, tá? Adicionalmente, a gente também olhou o crescimento, mas repare que tem uma perda significativa de observações, o que pode derrubar, sem dúvida, a significância dos coeficientes. Partindo dos resultados, a gente, então, confirma esse comportamento bastante distinto entre os investidores, né? A gente vê que eles não conseguem absorver por completo, mas existe, sim, um tratamento diferenciado. Aqueles mais sofisticados conseguem absorver um pouco mais desses sinais, né? E eles têm, parece que, foco em algumas questões específicas, como margem de lucro, folga de prazo médio de estocagem e capital de giro, como eu mencionei. Tá? Então, em um ponto, isso atrai investidores, né, a folga lá de capital de giro, e no caso da estocagem, como eu já mencionei, isso desincentiva a participação deles. E naquela questão do declínio, a empresa em declínio atrair, uma explicação pode estar num trabalho recentemente publicado de Gelli e outros autores lá do Journal of Corporate Finance, 2020, né, que eles dizem o seguinte, tem um outro também lá de 92, que eu esqueci o nome, mas eu obviamente cito lá no trabalho, em que ele fala que é normal esses grandes fundos, por terem conhecimento sobre o mercado, eles acabarem comprando, né, assumindo posições fortes nessa empresa e trabalhar na melhoria delas, tá? Que via reduzindo, então, investimentos pouco rentáveis e focando na retomada, ou seja, ela é boa, mas ela está passando por um período ruim. Como é que a gente pode melhorar esse artigo? Ele enfim, um trabalho em construção, work in progress, né? A gente pode aí incluir a
o efeito da concentração de propriedade, que teoricamente é uma coisa que repulsa, né? Maior concentração repulsa a participação dos investidores institucionais, e também analisar o rebalanceamento das carteiras dos fundos, que é uma coisa que é muito complexa de trabalhar e que eu não trabalhei nesse artigo, que pode afetar isso aí também. Ok? Então, agradeço o tempo, estou dentro do tempo aqui, faltam 10 segundos, e fico aberto a perguntas. Coloquei para nortear alguns apêndices, tá? Para direcionar caso vocês tenham dúvidas. Muito Perfeito, obrigado. Paulo Vitor. Muito obrigado. Nós que agradecemos, né? A apresentação foi certinho no tempo, né? Não se preocupe com isso. Bom, as minhas considerações gerais pelo artigo, né? Eu achei o artigo muito bom, né? E é como você disse, você ressaltou algumas vezes, o artigo é muito grande, né? O artigo é muito grande a tal ponto que, assim, eu não sei quais são as suas pretensões, o que você vai fazer com esse artigo depois, né? Assim, vai mandar para um lugar, porque, assim, talvez seja um pouquinho difícil congregar ali todas essas informações, né, no mesmo trabalho. Por exemplo, quando eu li a introdução, era muito conceito que tinha ali, né? Era folga financeira, investidor institucional, ir para lá e para cá. Aí depois, quando você foi construindo as hipóteses, né, e eu acho que assim vai clareando cada vez mais conforme você lê o trabalho, né? Na introdução você fica um pouquinho meio perdido, né? Aí você tem lá a construção das hipóteses, que melhora bastante, e depois, quando você faz as análises, aí tudo fica mais claro. Não, agora tá tudo tranquilo, eu consigo relacionar, né? Assim, particularmente eu sou contra, às vezes, aquele negócio de falar assim: "Ah, eu tenho várias", por exemplo, um pensamento, assim, que eu acho equivocado: "Ah, eu tenho 6 hipóteses, cada uma eu vou fazer um artigo". Não, né. Aham. Mas, assim, no seu caso, eu acho que talvez caiba alguma coisa dessa natureza, né, eu não sei, ou talvez Pelo eliminar menos algumas 2, né? coisas. Porque realmente, assim, mandar isso para uma revista até internacional, tá com muita cara de trabalho daquela base, SSRN, né, você ter Aham. aqueles artigos bem abertos e tudo mais, né. Mas, assim, o trabalho está excelente, tá com as referências, assim, muito atualizadas, né. Isso faz parte da sua, você falou que é doutorando, isso faz parte da sua tese? Então, é legal isso aí que eu estou trabalhando com investidores institucionais na tese, mas esse artigo não faz parte. Eu estou fazendo 3 artigos para a tese, e esse foi um que eu quis trabalhar com esse dado de investidores institucionais, porque tem pouquíssimos estudos, na verdade não tem nenhum estudo bom mesmo aqui no Brasil. E eu falei, bom, eu quero futucar com isso, quero sentir as mazelas dessa base, porque eu quero entregar também um artigo para Brasil, sabe? Mas eu estou, sem dúvida, mirando com base fora, Sim, nos sim, outros que eu sim. estou trabalhando. Perfeito. Porque assim, a nível de Brasil, né, e aí já pegando uma coisa que eu ia falar, que você automaticamente coloca na última linha do seu trabalho, que é a contribuição para pesquisas futuras, é a estrutura de propriedade, né. Eu acho que essa questão no Brasil ela é muito crítica, né. Ou seja, como funciona essa questão de que você tenha lá a cooptação dos fundos dentro de um contexto onde você tem acionistas majoritários, né. Uhum. Então é algo assim que, no primeiro momento, quando você colocou lá os argumentos, eu falei: "Opa, acho que aqui tem alguma coisa a ser trabalhada". É claro que isso não invalida seu trabalho de maneira nenhuma, né, como você disse, a gente tem pouquíssimas evidências no Brasil, né. Assim, achei muito bom a forma como você mensurou a questão dos investidores institucionais. Inclusive, eu vou, terminando aqui, eu vou dar uma olhada lá onde você conseguiu essas informações para ver se tem alguma coisa que eu possa trabalhar de maneira Ah, interessante para as minhas pesquisas, né? Então, é um ponto bem legal, bem interessante. então, só explicando um cadinho como é que foi isso aí, eu fiz questão de deixar isso bem didático, né, que eu não tive acesso, por exemplo, uma variável que na Thomson tem, que nas empresas americanas, né, qual que é o percentual de stake detido pelos investidores institucionais? A gente não tem isso. Então, o que que eu fui buscar? Eu fui buscar a carteira desses fundos, de cada fundo desse, e vi que o Hedge Fund 1 tem a empresa A, B, C e D. O Hedge Fund 2 tem A, C e E. Então, eu inverti isso aí, deu um trabalhinho, assim, eu fiz isso via tabela dinâmica, para você ter ideia, Uhum. e eu fui olhar o espectro de divisão da empresa. Calma aí, a empresa A, ela tem 2 hedge funds, a empresa B tem só um, percebe? Depois eu fui trabalhando também qual foi o valor dessa história toda. Realmente, assim, é um trabalho muito grande. Eu já coletei na Thomson, já coletei na Capital IQ, lá o Uhum. dado de investidores institucionais, mas provavelmente se você puxasse para o Brasil, existiria uma grande chance de ter vários missings em observações do Brasil. 100% de missing.
Muito Já míssil, peguei, muito já míssil. tentei. Então, realmente, foi uma ótima solução, dá um trabalho muito grande, mas, assim, enriquece muito o trabalho, muito, muito, muito mesmo, né? Eu tenho aqui duas considerações, assim, bem... uma é sobre o cálculo das folgas, né? O Uhum. cálculo das folgas, você fez lá a diferença entre o valor e a mediana do setor, né? Uhum. E a classificação setorial, você pegou a classificação setorial da B3, né? Acho que peguei do com dinheiro. Eles têm, Que assim como a economática, tem, é bem parecido. Você tem lá 19 setores. Eu posso confirmar, você não lembro se foi a do setor com dinheiro ou subsetor com dinheiro. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta nesse sentido. Assim, eu adoro fazer trabalhos setoriais, né? Mas no Brasil a gente tem um problema, né? Que os setores são pequenos, né? Tem Uhum. muito setor pequeno, setor que tem duas, três empresas, ou, né? É, como é que você gerenciou isso dentro do seu trabalho? Por quê? Deixa eu te falar por quê. Por exemplo, quando você falou lá B3, e eu já estou trabalhando com uma aluna setores de B3 e estou trabalhando questões setoriais, eu Uhum. automaticamente caí numa situação assim, eu peguei a planilha e estava lá. A Uhum. B3 classifica empresas do setor de saúde. Aí quem você tem na saúde? Você tem uma clínica laboratorial, você tem um produtor de remédio e você tem um vendedor de remédio. E Uhum. como as folgas, de certa forma, muitas delas traduzem, você falou lá a nível de prazos, né, que são coisas que são específicas. Aí eu tenho no mesmo setor uma indústria, um comerciante e um prestador de serviço, né? Então a gente Uhum. sabe, né, a gente que dá aula sabe que quando a gente vai analisar essas empresas, a gente tem uma diferença entre si. Como foi que você isso foi um problema? Como é que você fez isso no seu trabalho? Certo. Eu sempre, cara, você deve conhecer o Zé Elias, né? Sim, Foi eu meu tive aula com orientador. ele já. O Zé foi meu orientador no mestrado, e o Zé, quando você fala assim, A ou B, ele A e B, faz os dois. Então, eu sempre faço desse jeito. Eu tenho aqui, por exemplo, o script todo dele, trabalhando com N1, né, com nível 1, então eu tenho 13 setores, e o N2, em que eu tenho 26, sabe? Eu sempre vou fazer dessa maneira, testando mais de uma forma. Agora, qual que ficou no fim da história? Deixa eu consultar aqui, que eu não lembro de cabeça. Folga. Não vai estar escrito folga, né? Calma aí, tá sei lá, CDG. Cadê ele? Eu não lembro se eu usei o N1 ou o N2. Essa é a questão que eu quero Uhum. lembrar aqui. CDG. Ó, eu tenho dos dois, tenho com N2 aqui, mas eu também tenho, eu sei que eu tenho com N1 também, não sei qual, no final das contas, qual que ficou, se foi o N1 ou N2. Mas assim, esse aqui, tá vendo? Tá N1, mas eu sei que eu também rodei Eu vi o N2. N1, vi o N2 também ali. Então, assim, eu sempre rodo com mais de uma possibilidade, porque eu sei que vão ter essas dúvidas. Agora, eu honestamente não lembro qual que ficou, qual que eu apresentei nesse fim. Tá, mas eu tento, assim, esse é um pecado que eu tento ser muito transparente, a coisa fica gigante, sabe? Para tentar mostrar, eu fiz desse jeito, fiz desse jeito, fiz desse jeito, e a coisa acaba ficando muito grande. Não, entendi. Porque, assim, isso é um ponto meio crítico, porque, assim, o meu receio, né, e especialmente quando a gente trabalha a nível Brasil, é justamente, assim, porque a gente tem classificação, tem essa classificação da Bovespa, tem a Uhum. classificação da Economática, por exemplo, você pega na Economática, tem 5 setores diferentes, né? Então tem forma, as variam. E quando você olha, você vê lá varejo, pô, tem um cara ali que não é varejo, é outra coisa. Então, assim, é o chamado misturar alhos com bugalhos, né? A minha Aham, solução prática nas pesquisas que hoje eu adoto, né, é fazer classificação SIC. Eu prefiro sei, fazer classificação SIC, que é a que o pessoal usa lá fora, e exato. que eu também concordo, né? Assim, eu fiz uma análise crítica daquilo, eu falei, não, isso aqui faz sentido e tudo mais. Só que eu acho que quanto mais a gente fica específico ali no código SIC, vai no Uhum. segundo Dois código, no terceiro, dígitos, aí tá? vai, Aham. você vai ter mais grupos e um número muito menor de empresas, né? Então, ali na sua classificação N1, você tem um 9, sei lá, 9 Um setores. Aí 13, quando 13. você. 13, aí vai no N2, aí você tem um número maior, né? Então, isso também pode acabar ali, ó, Uhum. 26. Aqui 26, aqui 13. Aí você acaba afetando. Então, assim, depois
você dá uma olhada para ver se realmente ali, só para ver se você não está misturando uma coisa com a outra. E assim, já que vocês têm os dois, eu não sei qual você usou, então, pelo seu nível de critério, você deve ter testado os dois, ou não, né? Ou se não testou, testa Com os dois, certeza. compara os resultados, né? Bota uma nota de rodapé lá, né? Você sabe, você apresentou lá no AAA, você sabe que a galera chega lá, né? Com o Exato, Stata ou com o Excel, com o seu resultado padrão e mais uns 10 ou 15 exatamente. testes adicionais, trocando isso por aquilo outro, né? Exatamente. Então é um ponto bem interessante. E outro ponto, né, que aí só para a gente fechar, é a questão de, eu acho que você não colocou as limitações do seu estudo. Assim, você até citou algumas coisas ali e tudo mais, assim, na sua Uhum. apresentação oral, mas você não formalizou isso no trabalho, né, de maneira bem específica, né? Eu acho que seria bem bacana. Mas Beleza. assim, trabalho excelente, muita profundidade, trabalho que deu muito trabalho, né? Que eu tenho Então, certeza, né? E mais uma vez meus parabéns, Paulo. valeu, muito, Alguém muito quer obrigado. fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação ao trabalho do Paulo? Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa. Eu sou a Lara. Olha, a professora Laura tá aí. Nós não estamos ouvindo, professora. Só um minutinho, vai? Ok. Não tinha te visto, professora. Por que será que não estão Agora, ouvindo? agora Agora estamos estão. ouvindo. Agora estamos. É? Ah, então tá ótimo. Bom, muito boa tarde, Boa tarde. Paulo. Prazer então estar te Que vendo. legal. E, bom, enfim, também muito prazer, professor Tiago, também de conhecê-lo. E, bom, eu sou coautora do Paulo e só, na verdade, queria fazer um comentário de que ele apresentou o tema, o projeto, na verdade, do artigo para 2 disciplinas do nosso programa e, de fato, ele surpreendeu, né? Não só o professor, que já estávamos vendo, assim, pelo decorrer da aula, né, do potencial dele, enfim, da participação do Paulo nas aulas, mas surpreendeu e deixou, assim, muito preocupado essa turma toda, porque os colegas falaram, nossa, essa qualidade, esse avanço que o Paulo chegou, ele não tinha, né, a mínima pretensão de alcançar isso, enfim. Mas então o Paulo, o que eu vi assim de interessante, que ele se demonstra já como um pesquisador, que ele é, porque ele já vem com as ideias, assim, desde que então ele fez o mestrado, ele já vai pensando nos próximos temas, ele sabe que vai fazer artigos em disciplina, mas tá evidente que ele não é para cumprir apenas, não é? Que ele quer realmente dar uma contribuição, como pesquisador, e, enfim, o trabalho que ele fez é muito grande e, inclusive, ele apresentou isso como trabalho de disciplina, que são disciplinas de 2 meses, é muito Foi. breve o período para a construção. E eu juro que eu fiz dentro do tempo da disciplina. Não, parabéns, Paulo. E foi o que eu perguntei. Falei, pô, Paulo, isso aqui é o seu trabalho, a sua parte da sua tese? Ele, não, isso aqui é um trabalho. E agora a professora deixou bem claro que é o trabalho aí da disciplina. Então, realmente, tá de É, parabéns, Paulo. valeu, O, obrigado. o Wagner tá te dando parabéns aqui, ó, no chat. Obrigado, meu amigo Wagner. Tá legal, legal demais. Então é isso, Paulo. Mais uma vez, obrigado e parabéns, tá? Obrigado. Deixa eu descompartilhar. Eu acho que já descompartilhei, né? Ou Não, não? tá Não. aparecendo ainda. Tá, foi. Bom, beleza. Agora vamos para a Joana, né, Joana? Isso mesmo. Pode ir colocando ali, né? O trabalho que a Joana vai apresentar, o título dele é Relação entre o EBITDA e o retorno das ações das empresas listadas da B3, né? Ela é uma das autoras, Joana Dark da Silva Souza, da FECAP, e Emerson Nogueira Salles, da USP. Se está tudo pronto, pode começar. Estão vendo, né? Sim. Como o professor Tiago falou, esse artigo foi escrito por mim e pelo meu professor orientador Emerson, ele é doutorando da USP, e eu sou da FECAP, acabei de terminar a pós-graduação em Finanças Corporativas na FECAP aqui em São Paulo. O EBITDA, ou LAGIDA, né, como ele é mais conhecido no Brasil, ele é um indicador de eficiência operacional das empresas, né, por meio de uma mensuração da capacidade de geração de caixa dessas empresas.
A partir disso, o objetivo da nossa pesquisa foi verificar se, após a divulgação do EBITDA ao mercado, haveriam impactos no preço das ações das empresas listadas na Bolsa de Valores do Brasil, com a intenção de responder à questão: a divulgação do EBITDA das empresas listadas na B3 gera impacto nas cotações de suas ações dentro do curto prazo? Observando a literatura, nós verificamos que alguns autores, eles demonstram que os investidores eles têm uma maior tendência, né, a dar uma certa atenção a indicadores de capacidade operacional, de geração de caixa das empresas. Então, a partir disso, nosso trabalho ele se justifica ao buscar dados estatísticos, né, que ratifiquem esse tipo de visão dos autores. Nosso referencial teórico ele foi dividido em 3 partes. A primeira parte é uma análise do EBITDA, né? Então, tem alguns autores que dão uma maior ênfase aos pontos positivos do EBITDA, outros dão uma maior ênfase aos pontos negativos, mas a maioria deles concorda que o EBITDA ele não deve ser analisado sozinho, né? Ele deve ser sempre analisado em conjunto com outros indicadores financeiros, né? E alguns autores fazem a análise do EBITDA com indicadores de estrutura de capital, que também foi o que a gente optou por fazer no nosso trabalho. Além disso, no nosso referencial teórico, a gente também estudou sobre os mercados eficientes e os retornos anormais, né? A principal ideia, né, de mercados eficientes é que o preço da ação de uma empresa, ele reflete todas as informações disponíveis no mercado, né, disponíveis pelo mercado. Então, se isso acontece, é considerado mercado eficiente. E se não acontece, é um mercado ineficiente. E os retornos anormais, eles partem da ideia de quando o preço da ação foge um pouco do retorno no geral, né, do mercado. Quanto à nossa metodologia, nossa pesquisa ela foi descritiva, documental e quantitativa. A nossa amostra ela foi colhida da base de dados da Economática, né, onde a gente utilizou para pegar o EBITDA, o valor do EBITDA, e também os indicadores de estrutura de capital das empresas. Também utilizamos o próprio site da B3 para pegar as datas de divulgação do EBITDA, né? Então, deu um pouco de trabalho, mas a gente conseguiu pegar várias datas no site da B3. E para fazer a mensuração e análise dos dados, a gente utilizou o Excel. Também utilizamos o estudo de eventos dentro da metodologia, né, baseando em alguns estudos anteriores. O evento T0 considerado foi a própria data, né, de divulgação do EBITDA ao mercado, com a janela de estimação de 2 dias, né, menos 2 dias, e a janela de evento de mais 2 dias, né, a partir do evento de divulgação do EBITDA. Com relação aos retornos anormais, a gente também se baseou em estudos anteriores e utilizamos o teste T-Student a nível 5%, né, estatístico, para determinar se os retornos anormais encontrados eram ou não relevantes para o nosso estudo. Para fazer a nossa regressão linear, a gente utilizou a estrutura de capital, né? Justamente com base nos estudos anteriores que dizem que o EBITDA ele não deve ser analisado sozinho, né? Então, a gente utilizou esses indicadores e também dentro da regressão, que eu vou mostrar melhor nos próximos slides, a significância adotada também foi de 5%. Falar um pouquinho sobre o perfil da amostra, né? A nossa amostra foi de 99 empresas, né? Então a gente fez vários cortes, né? A gente começou tirando as empresas financeiras, né? Por conta da peculiaridade dela, né? É um pouco diferente, né? A forma de mensurar, enfim, os resultados financeiros e contábeis. Também se baseando em estudos anteriores, que costumam tirar as empresas financeiras. Depois disso, a gente começou a tirar algumas empresas que não tinham informações disponíveis, enfim, tá bem descrito, acho que está bem descrito lá no artigo, até que a gente chegou nesse número de 99 empresas. É um número bem pequeno, né, considerando o número de empresas que tinha na Economática, se não me engano, era mais de 500.
mas a gente acabou chegando nesse número. E aqui, todas essas empresas, elas abrangem um total de 9 setores diferentes, classificados pela B3. Partindo aqui para a análise de dados, essa daqui é a nossa tabela de regressão linear múltipla. Aqui a gente utilizou o valor da ação, né, com LN, né, o logaritmo natural, como variável dependente, e o EBITDA, junto com a estrutura de capital aqui embaixo, como as variáveis independentes. E aqui a gente vê que a gente conseguiu alcançar um R² de cerca de 24%, e o R² ajustado de 23%. O que poderia indicar que o valor do EBITDA, não a sua divulgação, mas o valor do EBITDA, junto com a estrutura de capital, poderiam indicar cerca de 24% do valor da ação. Essa daqui é a nossa tabela de retornos anormais, né? A gente pegou todos os retornos das ações e, para determinar a relevância desses retornos, para ver se esses retornos eram relevantes ou não, a gente usou o teste Stay Student. E aqui na terceira coluna, dá para ver que a maioria não apresentou significância, né? Então, considerando o nível que a gente adotou de 5%, só essa terceira linha aqui da tabela que apresentou uma significância relevante, né? O que poderia indicar, né, uma certa expectativa do investidor quanto à divulgação do EBITDA que ocorreria logo em seguida. Mas, no geral, não teve significância mesmo. E a partir disso, observando os nossos resultados, a gente pode perceber que existe um certo comportamento ineficiente do preço das ações com relação à divulgação do EBITDA. Então, assim, depois que o EBITDA é divulgado, dá para ver que não existe um efeito no preço das ações. Por outro lado, olhando o EBITDA de uma maneira diferente, não olhando a sua divulgação, mas o seu valor, junto com a estrutura de capital, é possível perceber que esses dois dados juntos podem explicar cerca de até 24% do valor da ação. Por isso, o nosso trabalho ele contribui ao meio acadêmico ao ratificar estudos anteriores, né, que demonstram a pouca relevância do EBITDA nas ações e no valor das empresas. Por fim, o nosso trabalho ele encontrou algumas limitações com relação à indisponibilidade de informações financeiras, o que impactou consideravelmente o nível de sobrevivência da nossa amostra. Muito obrigado, Joana. Obrigado pela apresentação, né? Eu que agradeço. É um artigo que eu acho muito interessante, né? Esses artigos que trabalham estudos de eventos, né? Em diversos contextos, né? E no caso da Joana, bem especial com o EBITDA, né? Que as empresas gostam muito, né, de divulgar esse indicador, né? E quando você conversa com as pessoas que fazem investimentos no mercado, né, especialmente quem trabalha muito com análise técnica, né? Né, tudo mais, ele às vezes foge muito um pouquinho do fundamento, né? E aí, se você pergunta assim, que número você olha? Eu olho EBITDA, né? Então, Superestimado. exatamente, é o que a gente tende a esperar, né? Que existe ali uma associação, né? Entre a divulgação desse número e o preço das ações, né? E aí você tem um artigo que acaba mostrando uma evidência um pouco contrária nesse sentido, né? Então, assim, é bem interessante sobre isso. Bom, de maneira geral, eu gostei do trabalho, né? Eu tenho alguns pontos que eu acho que certamente você pode melhorá-los, né, para eventualmente enviar o artigo para uma publicação. A primeira coisa é o seguinte, a tabela 1, né, a tabela 1 que você tem lá no seu trabalho, que é aquela que você fala sobre os estudos anteriores e tudo mais, ela está muito sintética, porque ela tem, se eu não me engano, é autor, ano, objetivo e principal resultado, né? Eu Isso. acho que faltam algumas informações para a gente entender melhor aquilo e até, de certa forma, você, com base nisso, posicionar o seu trabalho. Então, por exemplo, aqueles outros trabalhos, eles utilizaram estudo de evento, eles utilizaram... O que eles usaram, né? Tem um artigo, né, se eu não me engano, é Macedo et al., acho que é esse que você fala, né? Não, ele não buscou... É no texto, né? Não é na tabela.
Não, ele não fez uma análise de estudo de evento, mas ele fez relevância, né? Relevância do EBITDA e tal, né? Deve ter usado provavelmente o modelo de Olson. E aí, quando você traz essa informação, fica fácil da gente entender como é que você posiciona o seu trabalho em relação aos outros. Só que está faltando isso, né? Então, sinteticamente, ali a metodologia, junto com a amostra que foi utilizada, eu acho que isso contribui bastante, né? Lá na sua metodologia, você faz uma descrição bem grande e muito detalhada sobre como você compôs a sua amostra, né? E você até falou aqui, né? Assim, tá correto, não tem nada de errado nisso. Só que tem tanta informação que eu acho que, como é um passo a passo, vale muito a pena você criar uma tabelinha. Então, assim, ó, eu comecei da Economática e tinha 500 empresas, menos o corte de liquidez, menos o corte de quem é financeiro, menos isso, menos aquilo outro, que dá o que eu trabalhei, né? Então, você consegue demonstrar claramente, porque assim, a informação está ali, né? Mas eu acho que você pode fazer um texto mais objetivo, complementando isso com uma tabela que vai ficar excelente, né? Fica muito bom, realmente. Sim, é uma boa ideia. Pensando agora, parece até um pouco óbvio, né? Mas na hora eu nem pensei nisso, só fui Não, escrevendo. não, é assim mesmo, é porque assim, normalmente a gente tem essa predileção, né, de escrever o que está ali e tudo mais, só que os elementos gráficos, eles ajudam muito, né, a leitura do trabalho. Então, a gente vai olhar isso, vai bater de cara lá o que você fez, né, e quais foram os cortes. E aí fica muito bom, muito perfeito, né? Além da metodologia ainda, eu acho que você deveria mostrar o modelo de regressão a ser utilizado. O modelo, por exemplo, preço é variável dependente, outro é variável independente. E aí está exatamente igual ao que eu falei anteriormente. Está escrito tudo no seu trabalho, está escrito, né? Só que uma regressão, normalmente, ela fica exposta na forma matemática dela. Então, você coloca variável dependente, igual, beta, 0,1, não sei o quê, né? Assim, bem didático, porque aí a gente consegue fazer a associação bem clara do modelo com a tabela que vem logo abaixo. A tabela logo abaixo, ela faz uma... Você descreve as variáveis que você utilizou no modelo, né? As variáveis independentes, né? E aí, com o modelo logo acima ou logo abaixo, você consegue ver o que é o modelo, quais são as variáveis, se aquilo é dependente, é independente, e como é que você mediu, está lá embaixo. Então, eu acho que fica muito bom você utilizar esse recurso, né? Que deixa a análise bem interessante. Fica mais Falando... fácil de fazer uma relação, né? Exatamente, exatamente. Sobre e aí tem um comentário que às vezes eu não costumo fazer muito esse comentário, né? Mas quando eu estava lendo o seu trabalho, né? Eu li a introdução, né? Aí eu vi o item 2.2 que você fala do EBIT da estrutura de capital, né? EBIT de estrutura de capital, que é a base daquilo que você utilizou para sua regressão, né? Que é o que você trabalha lá. Só que o seu título parece que ele só remete à ideia de que você está observando a questão da divulgação do EBITDA com a reação do mercado ali no momento da divulgação. E essa ideia, assim, quando eu li no referencial, eu falei, gente, isso aqui está meio solto. Aí depois eu li de novo, eu falei, não, está dentro do trabalho. Não é o que o título não deixa isso um pouquinho claro. Então, talvez você mude o título de alguma forma para que essa ideia transpareça de alguma maneira ali no título, né? Porque eu acho que faz muito sentido, né? Eu entendi o que você fez, né? Mas eu acho que isso poderia ficar de maneira mais clara. Não fica muito claro a princípio, né? Lendo Exatamente. pela primeira vez. Isso. Quando eu li o seu resumo, eu li o título do resumo e falei, beleza, divulgação de EBITDA, estudo de evento aqui, acabou parar. Entendi. Esse aqui é o escopo geral do trabalho dela. Aí veio ali uma estrutura de propriedade, né? Aí é bom dar essa preparada ali no leitor. Deixa eu fazer uma pergunta, eu não encontrei essa informação no texto. O preço que você utilizou, eu sei que você organizou todas as observações que você teve, né? Você pegou ali entre o segundo período de 2019 e o segundo trimestre de 2019 e segundo trimestre de 2020, né? Pegou as ITRs aí.
uma pergunta sobre os períodos, né? Tem uma pergunta sobre os períodos. Por que você pegou o segundo trimestre ali de 2020? Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente estava na época da Covid, né? E a Covid foi um evento muito forte, né? Que afetou consideravelmente o preço das ações, né? Você acha que isso pode ter influenciado alguma coisa nos seus resultados? O que você acha com relação a isso? Sim, eu peguei o segundo trimestre, considerando 2020, para tentar trazer um pouco de dados um pouco mais atualizados, né? Essa foi a primeira intenção. E quanto à Covid, realmente poderia sim ter tido algum impacto, mas a gente acabou não pensando não pensando nisso quando a gente estava escrevendo o trabalho e também não estava dentro dos objetivos. Então a gente acabou não abordando um pouco isso. Também foi uma das críticas, né, quanto à avaliação do meu artigo, né, quando os avaliadores do Congresso fizeram. Eu até comentei com o meu orientador, né, aí ele falou que assim, como não foi uma das coisas que estavam no objetivo do trabalho, a gente acabou não colocando. Mas, assim, foi um trabalho de 3 meses, né? Eu pretendo aprofundar um pouco mais ele, né? Então, provavelmente a gente poderia incluir, né, algum estudo, alguma observação sobre a pandemia, porque realmente os dados são justamente desse período, né? Então, foi por isso. Em especial esses 2 primeiros trimestres, né, de 2020, que eu Uhum. fico pensando assim, a empresa divulgou o EBITDA referente a 2019, é recorde, aí tá, o mundo estava acabando, uma pandemia, as pessoas não faziam ideia, o mercado estava lá embaixo, a bolsa bateu não sei quantos, né, pontos, muito baixo, né? Então, Sim, talvez isso possa ter afetado, e que bom, né, que você expressou que você vai continuar com o trabalho, né? Eu acho que sim. faz sentido você olhar essas situações. Uma outra pergunta é: o preço que você utilizou para calcular, na regressão, qual foi a data que você trabalhou esse preço? Olha, pelo que eu me lembro, foi o preço de. Ah, tá. O preço na regressão, né? O preço da regressão é Isso, que foram preços diferentes. O preço da regressão foi o preço de fechamento lá dos trimestres. tá, da data lá, né, de divulgação, você pegou o fechamento O ali, né? fechamento, exatamente. Agora, os preços do estudo de retornos anormais, aí eu peguei os preços Sim, sim, da tabelinha de eventos, né? sim, sim. Mas da regressão foi o fechamento mesmo. Entendi. Coloca essa informação lá, né? Porque Uhum, uma coisa é o que você utilizou para o estudo de evento, e quando você fala das janelas, de certa forma fica claro, né? Não tem como você pegar o outro preço. A janela começa aqui, vai para lá e tudo mais, está desenhado, então tem que ser ali, né? Na data da divulgação ali, realmente, os períodos anteriores e posteriores. Agora, o preço da regressão, a data, você coloca certinho, né? Para a gente ter essa ideia, né? Você chegou a fazer um teste de normalidade dos retornos anormais? Porque você optou por fazer o teste T, né? Então, presume-se que os dados têm alguma distribuição normal. Você chegou a fazer esse teste de normalidade? Não, eu não fiz o teste de normalidade. Eu fiz o teste primeiro do retorno. Na verdade, eu fiz o cálculo do retorno da ação, né? E aí depois eu fiz o teste para ver se era o retorno normal. E a partir disso, né, eu fui ver se esse retorno normal encontrado era relevante ou não. E aí, para determinar essa relevância, eu usei o teste T, Student. Mas eu não Entendi. cheguei a fazer esse cálculo, esse teste. Isso. É porque, assim, dependendo da distribuição, né? E acredito que. Não, acho que eu não posso fazer, presumir isso, mas você faz o teste de normalidade, se atender os pressupostos de normalidade, você faz o teste paramétrico, que é o teste de Student, que foi esse que você utilizou. Simples, né? Se eles não atenderem o pressuposto de normalidade, você faz o outro teste, que é o teste Z, que é o Wilcoxon, se eu não me engano, né? E eles todos têm no Excel, tanto o teste de normalidade, como o teste T, como o teste Z. Então, valeria a pena você fazer esse teste de normalidade nos retornos para verificar se eles atendem a distribuição normal. Se atendem, beleza, você não precisa fazer mais nada, é o resultado do teste T. Né? E depois, se não, aí você olha, faz lá o teste Z, o teste de Wilcoxon, se eu não me engano, e aí você vai ter um resultado mais
acertar, mais adequado da perspectiva estatística, né? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Bom, eu acho que de maneira geral é isso, né? Como você falou, é um trabalho que você fez aí em 3 meses, né? Ele tem algumas coisas que podem ser melhoradas, até um trabalho de 1, 2, 3, 4 anos pode ser melhorado, a gente sabe disso, né? Mas a gente está aqui para isso, né? Para mostrar ali onde pode ser melhorado e tudo mais. Mas você fez um excelente trabalho, tá? Ainda mais sabendo do tempo, né? A quantidade de informações que você levantou não é algo fácil, né? Ainda mais quando a gente está tratando de estudo de evento, né? Que a gente tem que montar as janelas, tem que fazer aquilo, isso dá realmente um trabalho, né? Então, mais uma vez, parabéns, tá? E vou abrir Muito para a obrigada. audiência para perguntas. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma colocação? Wagner, pode abrir Posso começar? Claro, fica à vontade. Primeiro, parabéns aí, Joana. Esses trabalhos de estudo de eventos são muito trabalhosos, né? E aí eu fiquei com algumas dúvidas, principalmente dado o seu resultado lá, que não era diferente do que eu esperava, não. Basicamente, você não encontrou diferença significativa lá, ou seja, o mercado não reagiu à divulgação do EBITDA, simplesmente porque não tem efeito surpresa, né? E aí, a grande questão no estudo de evento é você identificar um evento que faça sentido você assumir que o mercado vai reagir de uma forma ou de outra, ou seja, que vai haver um comportamento anômalo dos agentes econômicos em função daquele evento específico. E por que esperar que o EBITDA seja um dado que provoque isso? Até porque ele é divulgado com lucro, com uma série de outras informações financeiras, e que você não consegue isolar para saber se o efeito foi do EBITDA, da divulgação do EBITDA, ou de qualquer outro número contábil que foi divulgado junto com o EBITDA. Entende? E aí, isso provavelmente é o que vai justificar ali o resultado que você encontrou. E uma coisa que talvez você possa corroborar o que eu estou falando, é você dar uma olhada nesses caras que você encontrou diferença, se porventura o mercado tiver estimação do EBITDA ou do resultado dele, e quando houve a divulgação, o resultado real foi diferente do estimado, o mercado vai reagir para cima ou para baixo, dependendo do que se esperava e do que aconteceu. Mas sem esse tipo de análise não faz muito sentido. E aí, o que você encontrou ali, para mim, está dentro do esperado. Além disso, tem uma outra questão. Para você estimar os retornos anormais, qual que foi a janela de estimação que você usou? Quantos dias anteriores à data à janela de evento que você usou para estimar os retornos anormais? Isso foi um pouco difícil, né? Porque não tem muito um consenso, pelo menos nos estudos que eu achei, não tem muito um consenso, uma regra, né, para definir isso. Mas eu tentei me basear em alguns artigos que eu encontrei, né? Apesar de não ter esse Beleza, mas quantos consenso. pregões anteriores? Dois 90, dias. 60? 2 dias, tanto antes quanto depois. Mas Era como para é que analisar você mesmo estimou os curto retornos anormais, então? prazo. A Eu pergunta é estimei. como você estimou? Então, eu usei também uma fórmula, né, que eu encontrei Ah, em alguns estudos anteriores. Deixa eu compartilhar de uhum. novo, e acho que fica mais fácil de mostrar. Coloquei ela aqui. Primeiro eu calculei o retorno, né? Acho que. Beleza, isso aí é o retorno observado, ok. Exato. E essa fórmula eu encontrei em alguns estudos anteriores, que também utilizaram o retorno anormal para fazer a análise e os estudos, que é o retorno, né, encontrado aqui, Hum. menos o retorno do mercado, que seria, eu utilizei o índice da Bovespa. Então, esse Soares aí usou desse jeito, fez o cálculo do retorno anormal desse jeito, especificamente? Sim, eu peguei dele. Eu nunca vi, tá? Fazendo desse jeito, porque se a gente pegar os trabalhos clássicos lá de estudo de eventos, a gente vai usar um modelo de mercado ou algo do tipo que vai usar. A lógica é mais ou menos isso aqui, mas eu rodo uma regressão que vai me gerar um valor, um retorno estimado, e aí eu vou comparar o retorno observado com o retorno estimado. Essa diferença que vai ser meu retorno anormal.
Do jeito que você fez aqui, você não está capturando o retorno normal. Você está pegando a diferença entre o retorno observado e o retorno médio de mercado lá. E eu nunca vi fazendo Tem dessa gente que chama isso forma. aí só de excesso de retorno, né? Mas Não é é retorno bem normal, exótico isso. não é É exatamente bem retorno normal. exótico esse número. Ele não tem muito sentido assim econômico. Mas assim, isso também, e aí agora talvez eu explique mais ainda o resultado. Isso provavelmente é o que está fazendo o seu resultado não ter significância estatística. É mais um motivo para não ter significância estatística. Então, eu acho que você vai precisar, se você estiver pensando num periódico, você vai gastar mais alguns meses aí. E é normal, eu estou com um estudo de evento para ver reação a republicações das demonstrações financeiras, já tem um ano e pouco que nós estamos ajustando, e é isso. Se quiser fazer uma pesquisa com estudo de eventos, e a gente está usando 2 desenhos, está usando esse desenho tradicional aí, e está usando um diff-in-diff, que é uma outra forma de tentar capturar esse choque aí exógeno no comportamento dos preços. Mas boa sorte aí, parabéns pelo trabalho, mas você ainda tem um trabalhinho pela frente se o objetivo é um periódico. Os professores vão te apertar aí nas revisões. Sim, muito obrigada. Obrigada, Parabéns. Wagner. Obrigada, professor Tiago, pelas dicas. Eu anotei tudo aqui e provavelmente vou alterar muitas coisas aí ao longo do tempo. Sim, sim, sim. Você quer contribuir, Paulo? Deixa eu só contribuir. Naquele primeiro modelo que você trabalha preço, você consegue voltar nele aí? Porque quando você usa só a informação de preço, ela é bastante complexa de ser usada sozinha, né? Não lembro se você falou que usou LN de preço, alguma coisa assim. Como é que foi essa variável preço? Esse aqui? Você tem um modelo dela escrito? Acho que você foi tá, o é isso retorno mesmo. mesmo. Essa regressão, Então, né? quando você fala que você usa ação LN, eu li como você usou o LN do preço, mas aí eu ia sugerir justamente o retorno, foi o que o Wagner falou agora. Você lembra o que você usou? Se foi preço ou retorno? Foi o preço mesmo, o LN do preço. Então, Então, isso carrega um problema que é o que a gente chama de caudas pesadas, né? Que é você ter, enfim, é a mesma coisa de você comparar ativo, um exemplo bom, você comparar o número, né, o montante de ativo de uma empresa, você prejudica a sua distribuição. Então, quando você manipula isso de uma forma, no lado positivo da palavra manipular, né, usando um escalonamento como o do retorno, certo? Você está olhando variação e não mais a magnitude dele, ainda que essa magnitude tenha tentado ser corrigida via LN. Tá? Então, uma forma mais interessante, porque isso vai ajudar lá na significância dos testes. Testa com retorno, daquele mesmo jeito que você mostrou lá para fazer o retorno anormal, né? Da forma como você usou, exatamente daquele jeito. É o LN de preço de hoje dividido pelo preço de ontem. Tá? Que aí você vai ver uma distribuição um pouco mais próxima de uma normal, que, consequentemente, tende a dar resíduos mais próximos da normal e, enfim, a significância dos coeficientes tende a ser ajudada. melhorar. Aqui eu queria assim observar essa relação entre o EBITDA, a estrutura de capital e o preço da ação. Mesmo assim, você indica usar o retorno. Sim, porque... Porque o retorno você vai aproximar sua variável explicada de uma distribuição normal. Além disso, você vai trazer algumas propriedades estatísticas que são úteis para qualquer estimação. Por exemplo, a estacionariedade da série temporal, a normalidade da distribuição daquela variável, possivelmente dos resíduos, a depender de outros aspectos. Isso, exatamente. Quando a gente vai usar magnitudes diferentes, a gente tende a tentar equiparar essas coisas, torná-las comparáveis. E, fundamentalmente, na análise contábil, normalmente a gente escalona isso por ativo, que é uma medida de tamanho que vai deixar todo mundo comparável. No mercado, a gente costuma usar o preço anterior. Aí, então, repara, se você pega preço e escalona todo mundo por preço anterior, a sua variável preço escalonada por preço anterior vai ser retorno, né? Sabe, se você usar o LN. Entendi. Então, Faz sentido. é como você usar lucro, só que escalonado por ativo. Opa, então isso aí é ROA, sabe? Esse é o ponto.
Se você escalonar todo mundo por preço anterior, você vai continuar podendo falar em explicação de preço, mas tendo a segurança de que está todo mundo em bases iguais. Assim, nem sempre você vai conseguir escalonar todo mundo por preço anterior, só quando fizer sentido. Entendi, faz sentido. Beleza. Obrigado, Paulo. Obrigado, Wagner, pelas contribuições, tá? Acho que foram muito valiosas para a Joana, tá? Bom, acabou a sessão, né, e tal. Então, gente, muito obrigado aí pelas contribuições. Joana, eu tô com um aluno, né, do mestrado que está fazendo estudo de evento. Eu vou pegar eu acho que tem seu e-mail, né, na plataforma. Tem Eu vou sim, eu mandar, posso eu vou colocar mandar, aqui se você quiser não, também. eu acho que tem aqui, deixa eu Acho que ver aqui. tem. Eu vou mandar um e-mail para você com um artigo que ele usou de referência para ele rodar o estudo de evento, né? Porque aí você consegue ver exatamente o que o Wagner falou, né? Das janelas, do tamanho das janelas, da janela de estimação, da janela de evento. E aí é bem didático que você consegue fazer tudo no Excel bem tranquilinho, tá? Aí eu vou mandar para você e aí eu acho que pode te ajudar aí, já que você quer Ai, construir com esse trabalho no certeza. futuro. Muito Tá bom? obrigada. Então é isso, gente. Muito obrigado, tá, pelas apresentações. João Paulo, Paulo Vitor, Joana. E muito obrigado também pelas contribuições, né? É uma pena a gente não estar se falando presencialmente, né?